Muito boa noite para você, iniciando mais uma mensagem online nessa quinta-feira, com muita alegria, levando a palavra de Deus, conhecimento bíblico e com certeza conforto dos céus ao seu coração. O Salmo 150 fala: todo ser que respira, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa noite à nossa reunião, ao nosso culto online, que você possa ser impactado neste dia pelo poder regenerador da palavra de Deus. Um dia tão importante, dia de finados hoje, 2 de novembro, dia que muitas pessoas se lembram dos seus familiares, daqueles que já partiram. E que bom saber que a Bíblia vai falar de Gênesis ao Apocalipse, que aqueles que partiram descansam no Senhor. Até tem um tema: passaram dessa para melhor, e essa é uma grande verdade. Eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi no sentido humano e terreno, mas tenho certeza que nunca vou perder. Em Lucas 16, a Bíblia nos deixa claro que nós vamos reconhecer os nossos amados. Então, para nós, a perda não é uma perda, mas é até breve. Como se alguém muito amado estivesse morando num outro país que você não consegue visitá-lo, mas ele está ali. E que um dia também nós estaremos lá, porque todos nós vamos passar por um momento assim. E para nós, isso não é motivo de choro, de dor. Claro que a gente sente uma partida, não é fácil. Mas nós sabemos que o que Paulo fala, que para nós o viver é Cristo, mas a morte é lucro. Então, se você nesse dia talvez esteja até um pouquinho mais chateado por conta de lembranças, fica com a gente. Tenho certeza que um consolo especial do Espírito Santo virá sobre o teu coração. Estamos aqui nessa quinta-feira, temos aqui o nosso chat ao vivo, e desde esse momento você já pode dar uma boa noite aqui para mim. Boa noite, bispo. Põe aí o seu nome, de onde você está me assistindo. Se você é aqui da Lion mesmo, é um querida nossa, membro, voluntário aqui da Lion, dá um oi aí pra gente no chat ao vivo, põe seu nome, de onde você está falando, e já deixe registrado aqui também seu pedido de oração. Nós fazemos toda quinta-feira aqui pelo chat, finalzinho da mensagem, eu vou estar junto com Eliel, que é quem está aqui comigo. Nós vamos estar orando a Deus, pedindo ao Senhor Jesus pela sua vida, pela sua necessidade. Se você é novo aqui no canal, está nos acompanhando pela primeira ou segunda ou terceira vez, eu ficaria muito grato se você pudesse se inscrever aqui no canal. Isso me ajuda muito. Se você puder também dar o teu joinha, já curtindo o vídeo, porque isso nos ajuda a fazer com que essa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas. E vamos dar agora aqueles 10 segundos para você poder compartilhar. Pega a setinha aí nesse momento. Quantas pessoas nesse dia 2, podem estar agora tristes, pensando em alguém que partiu. E compartilhe essa mensagem, que vai ser com certeza de consolo, de amor, de esperança. Pegue aí o compartilhar, essa setinha, mande para um amigo, mande para um familiar. Eu tenho ouvido muitas experiências, testemunhos de pessoas que compartilham a mensagem online. E amigos, é tão bom, Se você tiver alguém na Alemanha agora, se você tiver alguém qualquer lugar do mundo, você pode, num clique de WhatsApp, enviar uma mensagem impactante para esse seu querido. Então, faça isso nesse momento. Nesse último domingo, eu fui muito impactado por uma mensagem que Deus me usou para trazer à igreja, e que essa mensagem falou muito comigo, me edificou demais. E eu confesso que uma das primeiras vezes, quando eu cheguei em casa, eu passei o dia lendo o que eu escrevi para ministrar, me alimentando desse conteúdo. As primeiras vezes que eu fiz isso na minha vida, já ministro a palavra há alguns anos, e fui pensando, me alimentando daquilo, para que realmente essa palavra criasse raízes dentro de mim. E muitas pessoas me falaram: olha, prega essa palavra 10 vezes, 20 vezes, o mundo precisa ouvir, nós precisamos de entender essa mensagem. E é sobre ela então que eu quero falar, e creio que ela é muito propícia para esse dia 2 de novembro. Eu vou falar sobre descanso, o descanso em Deus. Eu vou ler com você, se você quiser acompanhar, tiver aí a sua Bíblia nas mãos, ou no tablet, ou no celular, em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Hebreus capítulo 4, versículo 1, ele começa dizendo assim:
temamos. Engraçado que a Bíblia inteira fala para você: não temas, não temais, não temas. Dizem que tem 365 vezes na Bíblia escrito não temas, mas aqui não, ele está te dizendo tema. Então já começa do contrário aqui. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Aqui essa palavra descanso, ela tem também um sentido de descanso eterno, mas nós entendemos pela própria narrativa e os verbos, que não é só sobre esse descanso que o escritor dos Hebreus está falando, mas que também ele está dizendo de você viver na terra, viver no mundo, em um modo descanso. Sabe quando você põe no teu celular modo avião? É viver na terra num modo descanso. Então ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que alguns de vós tenha falhado. Isso já me mostra que não é sobre esse descanso de eternidade que o autor quis dizer aqui. Porque como é que eu posso falhar, se ele está falando aqui para a igreja, como é que eu posso falhar de entrar no descanso eterno, se o descanso eterno, quem me deu o acesso foi Cristo, e ele não falhou, e eu também não preciso fazer nada para ter acesso a isso, a não ser crer em Cristo. Isso me dá acesso à vida eterna, recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Então aqui deixa claro para nós, que ele está dizendo mesmo de um descanso. Aliás, aqui no grego a palavra descanso, que é katapausis, significa calmaria, lugar de descanso, bem-aventurança espiritual, descansar. Então a gente percebe, conceder descanso, tranquilizar, descansar, desistir, que eu creio que é desistir de sofrer, de lutar, de se desgastar. Então ele tem um sentido assim, porque também a nós foram anunciadas as palavras do Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Então aqui ele diz que ele está fazendo uma referência ao povo que ficou 40 anos no deserto, que eles ouviram, mas não puderam viver esse descanso, porque eles não acreditaram, porque não teve fé. Mas no verso 3, olha que interessante, eu estou em Hebreus 4, nós porém que cremos, entramos no descanso de Deus. Nós porém que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus de todas as suas obras. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Olha que coisa interessante. Como eu disse então, essa mensagem, essa passagem bíblica, ela começa de maneira antagônica, contrária a tudo que nós vemos que diz não temas. Aqui ele te fala temas. E o que ele te manda temer? Aqui ele não vai te mandar temer, talvez ficar sem recurso. Olha, tenha medo de passar necessidades, tenha medo do mundo espiritual, das forças do mal, tenha medo da inveja, tenha medo de uma palavra ruim que falarem para você, de um mal que as ocultas fizerem contra você. Não, ele diz tema. E o temor aqui é no sentido de sentir reverência e temor mesmo. Olha, é como se ele falasse assim: tenha um cuidado, tá? Tema o quê? Não entrar no descanso de Deus. É exatamente, olha o verbo, Eliel, não entrar. Guarda bem, porque tem uma revelação aqui. Temamos não entrar no descanso. Entrar me dá uma conotação de um ambiente, não é isso? Nos dá uma conotação de uma atmosfera. É muito propício em 2023, quase em 2024,
com tantas guerras, com tantas coisas, nós falarmos de entrar num descanso. Mas como? E é sobre isso que eu quero discorrer com você. Primeiro que no versículo 2 fala, cuidado para você não falhar. No versículo 1 já fala sobre isso. Que tome cuidado, temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso, você tenha falhado. Sabe o que é uma falha? Falhou o motor do avião, ele caiu. Falhou uma turbina, falhou o freio. Então ele fala, cuidado para você não falhar. Que falha é essa? Cuidado para que não haja uma falha na sua fé, no sentido de entrar num descanso. Não é a fé que produz algo, mas é uma fé que me faz acreditar que há um descanso, que eu posso entrar num descanso. Então eles falharam em entrar no descanso, e aqui eles falam por que falhou no versículo 2, porque o que eles ouviram sobre Deus, a bondade dele, a graça dele, o amor dele, aquilo que foi falado sobre as boas novas do Evangelho, é isso que ele usa aqui, boas novas, falhou-se. Por quê? Porque não foi acompanhado com fé. Meu amado, quando você ouve aqui a mensagem de Deus, a mensagem da graça, a mensagem do reino, a cruz, você precisa acompanhar essa mensagem de fé. É muito importante que você escute com fé. Aí, quando nós vemos aqui para o versículo 3, ele já vai falar o oposto. Nós, porém, que cremos, que é o oposto da falta de fé, entramos no descanso. Então, qual é o acesso a esse modo descanso? É o crer. Crer no quê? Na mensagem que eu estou ouvindo. É simples, é tão simples que parece estranho. O próprio Jesus disse, quando estiverem orando, quando pedirem qualquer coisa em oração, creiam que recebestes, e será vosso, e vos será concedido. É simples. Eu oro, então vamos dizer, eu preciso de, sei lá, você necessita de um automóvel para trabalhar, para realizar algo, para ir para o teu trabalho. Você ora e já crê que recebeu. O que é isso? É produzir um estado mental como se eu já tivesse aquilo. Como que eu sentiria se eu fosse dormir sabendo que eu tenho um carro na garagem para eu trabalhar? Como que eu sentiria? Qual é o estado mental de alguém que todo dia levanta e sabe que tem um carro para lhe ajudar a locomover? É isso que Jesus está dizendo. E quando ele fala aqui no verso 3, nós porém que cremos, entramos no descanso. O crer é o acesso, o crer é a senha, é a passagem. Nós que cremos, entramos no descanso. E aqui ele diz que quem na terra prometida, ou melhor, quem não entrou na terra prometida, e aqueles que morreram no deserto, foram aqueles que não creram. E aqui fica claro que a terra prometida não era só Canaã, uma terra mesmo, que hoje é Israel, mas a terra prometida do povo de Deus a entrar no descanso. Olha que coisa, é muito interessante isso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Eles não entraram na terra prometida, e a nossa terra prometida é o descanso. E no versículo 3 o Senhor fala, por isso jurei na minha ira, porque eles não creram em mim, eles duvidaram de mim. E Deus falou, qual é a consequência? Está escrito aqui no versículo 3, não entrarão no meu descanso, embora as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E agora é sobre isso que eu queria chamar a tua atenção. Antes de falar sobre isso, eu gostaria que você, se não compartilhou essa mensagem com alguém, vá na setinha aí, faça por favor isso nos ajuda. Você faz isso por alguém, seja um doador, compartilhe, transborde generosidade, compartilhe essa mensagem com alguém. Aproveitar também para te falar, agora são 8h14, coloque aí no chat também um pedido de oração. Escreve aí, entro no descanso pela fé, quero entrar no descanso, ou faça um pedido de oração, coloque aqui no nosso chat ao vivo. Daqui a pouquinho nós vamos estar todos juntos, orando em fé, em unidade. O que dois concordarem na terra sobre qualquer coisa será
ligado nos céus. Então, voltando aqui para a mensagem, ele vai dizer aqui no versículo 3, que o Senhor falou, então eles não vão entrar no meu descanso, porque não creram. Apesar de que já estava tudo feito, a terra prometida e o que eles precisavam, já estava tudo preparado desde a fundação do mundo. Presta bem atenção no que eu vou te falar. O plano que Deus tem para a sua vida, as coisas que vão acontecer, o destino, o que você tem que fazer, que hoje você está indeciso, está em dúvida e não sabe, o que vai ser o amanhã, como vai ser, por que caminho vai ser, se Deus tem para você ser um jogador de futebol, ou ser alguém que vai pilotar um podcast, eu não sei, mas já está tudo preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado, amém? Já está preparado, está escrito aqui no versículo 3, não obstante, Deus fala, tudo já estivesse preparado desde a fundação do mundo. Então os teus dias, o que vai acontecer, as coisas que vão acontecer, não dependem do quanto você vai se sacrificar, ou você vai fazer acontecer, depende de você esperar toda a manifestação, toda a direção de Deus, porque o que Deus tem para fazer na tua vida não depende do quanto você vai se matar, mas de ouvir a voz dEle, crer e entrar em descanso. Por incrível que pareça, o que te faz, não que o que Deus tem para você não vai acontecer se você ficar na ansiedade, se matando, querendo fazer as coisas, mas você vai ser muito mais tranquilo e vai desfrutar muito mais a jornada, se você entender que é no modo descanso. Por quê? Porque as obras, o que o Senhor quer fazer com você, aqui fala que já está preparado desde a fundação do mundo. Então, isso me traz o que? Uma tranquilidade. O que Deus tem para os meus filhos, eu tenho um filho que está morando no exterior, eu me preocupo com ele, eu penso nele, eu penso nas decisões que ele está tomando, não é muito do jeito que eu queria que acontecesse, mas é a decisão que ele está tomando, eu oro, eu entrego a vida dele na mão de Deus, mas na verdade, o que vai acontecer com ele, já está escrito desde a fundação do mundo. Mas e a questão do livre-arbítrio e a escolha? Bom, isso é uma conversa para uma outra mensagem aqui de quinta-feira. A verdade é que eu entreguei ele nas mãos do Senhor, e ele também deu a vida dele nas mãos de Deus, ainda que ele vá para um caminho errado como filho pródigo, o amor de Deus vai trazê-lo de volta para o caminho. Ainda que ele se desvie para algo, ou qualquer pessoa que você ama, vá para um lado que não é o certo, o amor de Deus vai trazer essa pessoa de volta para o caminho. Então é pelo descanso. E quando a gente lê, cuidado para você não falhar em entrar no descanso. Quando a gente lê, nós que cremos entramos, então eu estou aqui e eu entro em algo. Por quê? Primeiro, o descanso não é um tempo, quando eu tiver um tempo de férias eu vou descansar. Não, não é. Porque você pode ter um tempo de férias e continuar ansioso, você sabe muito bem disso. Eu já tive férias da minha família que eu estraguei por conta de ansiedade, de trabalho, de estresse, de cobrança que eu tinha, e eu estraguei as férias, várias férias da minha família. Eu estava às vezes no exterior, mas estraguei, porque estava num lugar de descanso, mas não tinha descanso. Não, o descanso não é um tempo, o descanso não é um sentimento, estou descansado. O descanso não é uma noite de sono, apesar que isso traz descanso, mas o descanso não é uma sensação, não é emoção, não é um tempo. O descanso é um lugar. Por isso que ele fala, entre no descanso. É um ambiente, é um lugar que você entra interiormente. E segundo, o descanso é uma pessoa chamada Jesus. Eu só posso viver o descanso de verdade, e nós estamos aqui nessa quinta-feira, e eu sei que hoje é dia 2, é finados, muitos descansaram, e você talvez visitou alguém hoje que está descansando, que partiu para o Senhor, que está na glória, mas saiba que o descanso não é só nas placas onde está escrito aqui jaz, mas o descanso você pode começar a viver a partir de hoje, acessando pela fé, entendendo primeiro que o descanso é uma pessoa e o descanso é um lugar. Nós podemos dizer então que descansar é acessar pela fé um lugar em Deus.
É eu entender, é trazer para o meu pensamento, não, eu tenho essa situação financeira, eu tenho essa situação com meu filho, eu tenho aquela coisa para resolver, mas os que creem, a senha é essa, é crer. Os que creem, nós que cremos, descansamos. Nós que cremos, entramos no descanso. Não é estar alienado, é saber que tem dificuldades de maneira externa. Jesus estava no lago de Genezaré, as ondas eram grandes, o mar era revolto, os discípulos em burnout dentro do barco, mas Jesus dormia. Porque ainda que eu tenha um ambiente externo agitado, o meu interior descansa, porque eu estou num lugar de toda provisão, no lugar de toda cura. Eu estou num ambiente em Jesus, porque o descanso é um lugar, e o descanso é uma pessoa. O descanso não é um sábado, gente. Um descanso não é um domingo. De novo, o descanso é todo dia. Em Mateus 12:18, Jesus fala: eu sou o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do descanso. O sábado é o descanso. Biblicamente dizendo, Deus descansou, né? O sábado é um dia de descanso. Eu estava dando um exemplo na igreja no domingo, que antigamente, se você é alguém que cuida de vidas, eu dei um exemplo meu como pastor, né? Eu falei: irmãos, olha, imagina alguém na minha posição como pastor há 300 anos atrás. Esse cara, se ele tinha uma igreja, uma comunidade, ele ia ali para o culto, ele ouvia os problemas das pessoas, ele ia para casa. Graças a Deus não tinha celular, graças a Deus, em nome de Jesus, não existia WhatsApp, graças a Deus talvez nem televisão. Então os problemas que ele tinha é o que ele ouviu da igreja, ali da comunidade, ou no dia a dia de trabalho. Ele ia para casa, ele via a mulher, os filhos, o gato, o cachorro, a natureza, as flores, e ele se renovava e dormia, e no dia seguinte ele voltava para a igreja, e ia novamente ali cuidar das pessoas. Mas hoje, quando ele sai, isso já aconteceu muitas vezes comigo, sai meia-noite da igreja, chega em casa, é um monte de problema que continua no WhatsApp, e ele não consegue nem mais ter um tempo para se recuperar. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer em qualquer área da sua vida. E não bastasse isso, não só os problemas não param de chegar, como se você não responder no WhatsApp, misericórdia, a pessoa acha que você desprezou ela, ou que você não liga para ela, ou que não ama. E pior, ainda quando você se dá o luxo de pegar e ligar a televisão, você vê uma guerra em Gaza, em Israel, com rumores de se estourar uma terceira guerra mundial. E eu vou te falar uma coisa, agora não é só mais os problemas que você tem no teu dia a dia, mas os da sua casa, mas os que chegam no WhatsApp, mas agora parece que são os problemas do mundo inteiro. Aliás, já há nesse momento várias pessoas que estão doentes por causa da guerra de Gaza, e elas não têm nenhum parente lá, não tem nada lá, mas só de estar nesse ambiente. E gente, nós não fomos criados para passar por um desgaste assim. Nós não fomos criados para sofrer uma situação assim. Aliás, você não tem estrutura para cuidar dos problemas do mundo inteiro. Não, mas eu não quero cuidar. Como não? Você não para de assistir isso, você não para de ver isso, você não para de se alimentar disso e de várias outras coisas. Chega em casa, liga. De que você se alimenta quando você liga a televisão? Que tipo de série você assiste? Você se alimenta? Que tipo de filme? Que tipo de música? Que tipo de livro? Tudo isso está criando crença, tudo isso está gerando pensamento, e os pensamentos, eles estão retroalimentando os resultados que você está tendo na sua vida. E é lógico que não tem descanso, é lógico que é um desgaste, é porque nós estamos nos alimentando disso. O que nós precisamos? Descansar. Eu falei domingo que Jesus não mandou ninguém trabalhar, Ele mandou o povo descansar. Jesus não falou para ninguém: vai para o trabalho. Não, Ele falou: desce da árvore, para de trabalhar, vamos para a tua casa que eu vou comer, eu vou almoçar, Zaqueu. Jesus mandou você olhar para os pássaros, olhar para as árvores, olhar para os céus, mandou Abraão olhar para as estrelas. Deus não mandou ninguém, vai para a loucura, vai para o trabalho, vai para a produtividade. O desafio desse século, dessa geração, não é produzir mais, é parar de... Tanto que agora começa a ecoar o minimalismo, o menos é mais.
você vê caras bilionários usando camiseta Hering preta ou camiseta preta normal. Aliás, hoje a tendência das marcas de luxo é o Silence Luxury ou Quiet Luxury, que é o luxo sem marca. As pessoas, porque é menos, não é quanto mais você produz, é quanto menos eu posso fazer para ter descanso. Há quem diga que o cansaço, ele não é o quanto eu trabalho, não é só o quanto eu me dou, mas é o quanto eu estou conectado nas redes sociais, conectado, e isso traz um desgaste. E me parece que existe nos dias de hoje um desfile de produtividade. Quem produz mais? 3 da manhã estou aqui produzindo, 5 da manhã do feriado já estou na ativa, trabalho duro, trabalho sério, sangue derramado, sacrifício. Na verdade, isso é uma mente egóica, uma alma egóica. Sabe o que é o ego? É sempre uma sensação de falta, nunca tem uma sensação de plenitude. Sabe o que é o ego? Eu sempre preciso mostrar para você como eu sou doente na minha identidade, que o meu carro é melhor. E o ego é insaciável, então eu sempre tenho que conquistar mais, ter mais. Esse é o motivo que muitos bilionários são infelizes, porque enquanto você não tem grana, e aí a tua mente te fala, não, se você tiver aí você vai ser feliz, beleza, tem uma esperança. Minha hora que você constrói tudo, conquista tudo e fala, continua o vazio. E muitos que tem Deus, aí alguém vai falar, não, mas quem preenche esse vazio é o Espírito Santo. Verdade, só que muitos que estão com o Espírito Santo e com dinheiro, estão infelizes, porque não é só a questão do Espírito Santo ou a questão do dinheiro. O Espírito Santo é tudo dentro de nós, mas é o Espírito Santo em mim. E agora eu entender o descanso, porque se ele entrou em mim, Jesus é o meu descanso. É o Espírito Santo. Então a primeira coisa que ele vai produzir é paz, mas você não entende isso, e aí entra num mundo de competição, de produtividade. E pior que se você está numa estação de parar, de aprender, de estudar, porque tem estações, eu falei isso há uns 2 domingos atrás, que Deus vai te parar. Ninguém vai ficar produzindo muito a vida inteira. Aliás, tem picos de muita produção de energia, tem picos que você baixa, tem picos que você vai estar bombando, tem momentos que você vai estar uau, mas tem momentos que você vai estar diferente. E se você não souber alinhar a tua identidade a quem você é internamente, e você colocar a tua identidade no externo, no que você tem, no que você possui, nos momentos de vale, nos momentos lá embaixo, você vai se lascar, você vai ficar mal. Então não é sobre isso, porque se você está num momento onde Deus está puxando um pouco o freio para te dar um novo conteúdo, para trabalhar em você, para mudar a tua rota, para mudar teu destino, para mudar teu rumo, e aí você está num momento meio parado, quando você olha para quem está produzindo muito, você se compara, pronto, é a receita para depressão, para negatividade, para comparação negativa, e por aí vai. Então, eu quero te dizer hoje, encerrando essa mensagem, entre num lugar de descanso em Deus. Como? Crendo. Nós que cremos em Jesus, eu creio na graça, eu prego a graça, eu creio em Jesus, eu creio no perdão, eu creio que Ele é o amor, eu creio que eu não preciso me esforçar para ter a aprovação de Deus, eu creio que Ele me ama, porque Jesus se esforçou na cruz. Eu vou dar para Ele o meu melhor, mas eu não sou amado pelo meu esforço, nem é pelo meu merecimento que eu sou abençoado. Eu creio nisso, eu creio no Evangelho, eu creio que o meu amanhã, a mão de Deus já está lá, eu creio que no meu passado a mão de Deus esteve ali, eu creio que no meu agora a mão de Deus está comigo, então eu posso descansar. Mas você está sem condições, está sem recursos, sem trabalho. Eu quero encerrar te dizendo o seguinte: não coloque a tua consciência das coisas que você tem ou possui externamente. Carro, saúde, dinheiro, segurança material, pessoas. O que você tem não é nada disso. A segurança do que você tem está dentro de você. Aquele que habita em você é a sua abundância. Comece a partir de um senso
de abundância, não por aquilo que eu possuo externamente. Eu posso estar andando hoje de bicicleta, mas eu estou pleno e estou abundante, porque eu sei que o dono do ouro e da prata habita em mim. Mas não, você não está vivendo. Não é sobre viver ou ter, é sobre eu entender quem eu carrego e quem me carrega e o que eu manifesto. Quando você começa a criar raízes dentro do teu ser interior, que é o Espírito de Deus, você começa a entender que você já tem tudo. Isso é o sentido do pai do filho pródigo falar para o irmão dele, né, para o irmão do filho pródigo: filho, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu. Então qual é a sensação que você tem nesse momento? De toda a abundância, de toda a plenitude, ainda que fora possa estar num momento desafiador, ou que tudo está te faltando porque você tem mais a consciência do que você possui fora do que o que você produz dentro. Isso é desafiador para se entender e se pensar. Mas Jesus disse lá, Paulo fala que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, coloque a tua consciência de abundância naquilo que você possui plenamente já dentro de você. Porque todo o dinheiro que você precisa está dentro de você. Quando você acessa Deus, quando você parte de uma sensação, quando você tem essa sensação, você entende que ainda que fora hajam várias faltas, dentro de mim eu estou pleno. Então eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu queria te recomendar nessa quinta que você sorrisse mais, celebrasse mais, amasse mais, vivesse mais, cresce mais na graça, que está tudo feito, cresce mais em Jesus, se entregasse mais ao descanso. Teu desafio não é produzir mais, é descansar. E descansar não tem nada a ver com não fazer, tem a ver com o estado interior. Eu posso ter trabalhado hoje 18 horas, eu estou mas eu estou em descanso. É sobre isso, é sobre isso. Tome decisões em descanso. Deus tem falado muito com a gente sobre decisões. Tome decisões em descanso. Não tome decisões precipitadas. Decida em descanso. E tem coisas, aceite, que tem coisas que você não vai entender, que vão demorar, que vai perder. Tem coisas que vão levar anos para acontecer. E é sobre desfrutar a jornada e não o destino. O destino é só o momento que aconteceu. Mas se você esperar chegar lá para ser feliz, você está em maus lençóis. Desfrute a jornada. Desfrute a jornada. Desfrute a jornada. Tenha paciência. Sim, tem coisas que vão demorar. Tem coisas que para emplacar na sua vida vai levar 1 ano, 6 meses. Você já colocou uma meta, não vai acontecer em tanto tempo. Às vezes Deus vai colocar algo totalmente diferente. Vai levar 8, 10 anos para acontecer. Eu não sei. Só que se você entender que a tua felicidade não está lá, mas está aqui dentro já agora, então você vai viver o que a palavra fala da alegria do Senhor, que é a nossa força. Coma coisas boas na velocidade certa. Olhe mais para os pássaros, olhe mais para as estrelas. Se conecte mais com Deus. Se conecte mais com o que está dentro de você. Eu quero encerrar lendo e nós vamos orar por todos os pedidos que estão aqui escritos no nosso chat. Se você não colocou o seu pedido de oração, escreva agora aí no chat um pedido de oração ou algo que tocou em você nessa mensagem. Mas em Hebreus 4, 11, 10, aliás, fala assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras como Deus das suas. Cara, esse versículo é incrível, porque aquele que entrou no descanso de Deus descansou das suas obras como Deus das suas. Se você entender, olha, se a gente entender o que é o descanso, você vai descansar das suas obras, que é o ter que fazer para ter, fazer para ser aceito. Se você entrar no descanso, pode descansar das suas obras, como Deus já descansou das deles, e Ele vai fazer você acessar aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo. E Ele diz no 11, esforcemo-nos para entrar no descanso. Qual é o teu esforço? É para entrar no descanso. Vamos orar agora. Se você puder, põe a mão sobre o teu coração, pare um momento, abra teu coração, que o entendimento desse descanso possa ser transmitido nessa mensagem para você. Vamos cantar um pouquinho essa música, feche os seus olhos. Acharei conforto em teu amor, pois
pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Descansa nesta quinta-feira. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O que você tem, o que você possui, é muito mais do que um carro, uma casa, um dinheiro ou coisas que estão no seu nome, ou não. O que você tem é o que está dentro de você. Essa é a abundância verdadeira. Esse é o sentido de quando a Bíblia fala, nós temos a mente de Cristo. Há uma sabedoria de Deus poderosa dentro de você. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso sábado. O descanso não é um tempo, nem um sentimento, é um ambiente em Ti. É um lugar em você. E nós acessamos esse lugar pela senha da fé. Os que cremos, nós que cremos, entramos no descanso. Não é entraremos, é entramos. Porque quando eu creio, de maneira imediata eu entro no Teu descanso. Creio na Tua graça. Creio que tudo o que preciso virá na hora certa. Creio na Tua provisão. Creio no Teu perdão. Creio, Senhor, na Tua palavra, de que no descanso tem aceleração. É no descanso que tem aceleração. E entramos nesse lugar para sempre. Esse não é um ambiente para nós visitarmos esporadicamente. Aliás, aqui nesse texto, Pai, fala que terra prometida, que para eles era Canaã, para nós é o descanso. Terra prometida é um lugar de destino, não de passagem. Porque o nosso descanso não vai ser um lugar de passagem. Não é um dia, não é uma férias, não é um sextou. Não. O nosso descanso é um estado interno, eterno, daqueles que entendem que entraram nesse lugar em Ti, Jesus. Tira o estresse, todo o desgaste, tudo aquilo que foram bombardeados de problemas do mundo. Nós vamos saber os problemas do mundo e vamos orar por isso, mas não é da nossa conta resolver, só o Senhor pode. E nós queremos orar, mas quantas pessoas doentes, porque estão tão envolvidas, porque amam, porque têm compaixão, nos ensina a amar e ter compaixão sem adoecer, mas de poder descansar em Ti. Tem misericórdia, e que o Teu Espírito transmita o entendimento desse descanso a cada um agora, é o que eu te peço. Cada pedido de oração aqui colocado agora, eu quero estender as minhas mãos e declarar a Sua bênção, Pai. Saúde que foi pedido aqui por cura, por situações de livramentos, financeira, pessoas que não conseguem dormir, nós declaramos ainda hoje um milagre, uma manifestação do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Nesse próximo domingo, a partir das 10h30 da manhã, mais uma transmissão da nossa reunião, a reunião presencial que acontece aqui aos domingos. Transmitimos aí o culto. Hoje é a transmissão do culto. Hoje é o culto online, mas domingo é a transmissão. A partir das 10h30 da manhã, uma mensagem impactante. Estaremos ao vivo. Não perca, 10h30 já começa a transmissão e às 11h nós entramos com a mensagem nesse próximo domingo. Deus te abençoe, fique com Jesus.